por favor. Liguei. Aí. E nós vamos assim, mais uma vez, agradecendo a Deus por mais este novo dia, pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouco mais. Agradecemos pela presença de todos e que Deus nos ilumine e que a lição de hoje possa ficar guardada em nós e que possamos usá-la sempre que necessário. Obrigada, Senhor, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje é o capítulo 7 do livro Céu e o Inferno, né? E ele fala das penas futuras, segundo o Espiritismo, e o subtítulo aqui é A Carne é Fraca. Quantas vezes a gente já ouviu falar sobre isso, né? E quantas vezes a gente já repetiu isso, né? A carne é fraca, não consigo resistir a esse, aquele outro vício e tal, né? Eu queria fazer um pouquinho diferente hoje, já que, até para a gente refletir, né? Já que está falando isso, e provavelmente a maioria de nós já falou isso ou ouviu, né? Sobre a carne é fraca. Eu queria ouvir alguns de vocês, por favor, falar para mim o que pensa sobre isso. A carne é fraca? Qual a relação da carne com o espírito aí? Um por vez. Vamos, gente. A carne é fraca. Pode falar, Ângela, por favor. O microfone, Ângela. Então, até onde eu vi, né, eu li A Carne é Fraca, pelo que eu entendi, se a carne ser fraca, o tipo assim, vamos, de uma desculpa, que a gente dá para encobrir realmente a fraqueza do nosso espírito, né? Porque Uhum. o certo é o espírito comandar a carne. Foi isso que eu entendi. E não Perfeito. a carne, o espírito se deixar levar pelos prazeres da carne, os prazeres materiais. Porque a parte pensante, a parte que cria, é o espírito, e não a carne, né? Então, foi o que eu entendi. Nós não podemos, como espírito, nos deixar levar pelos desejos, né? Que nós temos, os desejos Os materiais, instintos, tal, né? da gula, do sexo, dessas coisas que a gente sabe que tudo assim meio exagerado, meio, né, nos leva realmente a lugares assim mais inferiores, a mais sofrimentos. Assim, nas minhas palavras, foi o que eu entendi. Não, você já poupou aqui meu trabalho. Já. É bom falar com quem estuda, né? Parabéns, muito bom, muito bom, muito bom. Alguém mais, gente? Quer dar um pitaco, Marta? Acho que basicamente o que a Ângela falou. A gente coloca na nossa carne, no nosso corpo, os nossos desejos, os nossos vícios, as nossas virtudes, as nossas maldades, as nossas bondades, sendo que isso advém do nosso espírito e não do nosso corpo. Né? Então, independente se a gente tem um corpo mais forte, mais fraco, mais frágil, mais débil, mais doente, mais saudável, o que vale são as vontades do nosso espírito, né? Tem até uma passagem no Evangelho que diz, né, que um homem de personalidade muito forte, uma pessoa, né, de personalidade muito forte, num corpo frágil, ele pode fazer misérias. Eu lembro da minha mãe tinha 1,5 m, gente, e uma vez ela quase pegou meu pai, que tinha 1,80 m,
na mão, né, que ele bebia, tal, e tal, tinha as dificuldades dele, né, mas ela tinha 1,5 m, então o que vale é a vontade do espírito, é aquilo que a gente traz no nosso ser, e não no nosso corpo, né, nós temos, ao longo do tempo, a gente vai adquirindo, educando o nosso espírito, a gente consegue adquirir as virtudes que a gente precisa para dominar certas tendências, que independe do nosso corpo, independe da nossa carne, não tem essa ligação, não. A gente precisa entender mesmo isso. Não é o corpo que manda, é o espírito. Muito bom, muito bom. Alunos aplicadíssimos. Muito bom mesmo, né? Quem mais quer falar um pouquinho? Alguém mais? Não? Tem certeza? Hoje estou começando diferente, hein? A Keiko, a Leni, quer falar alguma coisa? Não? Tudo bem? Tá bom. Mas assim, legal, o pessoal está estudando, né? Matou a pau. Eu achei legal, porque realmente a gente ouve muito isso, né? E é interessante mesmo a gente ter, infelizmente, esses, como a Ângela falou, né? Uma desculpa, né? Esses subterfúgios aí, né? Essas fugas que a gente tem. E é muito legal a gente ir tirando esses véus, não é? E desresponsabilizando aquilo que não tem tão grande responsabilidade assim, né? É óbvio também que a gente não pode negar que existe sim uma influência da carne e uma influência da matéria, não é? A gente está encarnado, a gente sabe que a gente não é um corpo, mas a partir do momento que a gente está encarnado, a gente sofre uma influência muito grande da matéria, não é? Mas a Marta começou falando uma coisa bastante interessante também, né? Que a gente pode e deve resistir, não é? Acho que ela falou alguma coisa nesse sentido aí, não é? De resistir a esses impulsos. Aliás, é isso que vai trazer o mérito para a gente, não é? A grande verdade aí, né, pelo que eu tenho visto, que eu tenho sentido, que eu tenho deduzido, que eu tenho intuído, não é? É que, na realidade, no início da nossa jornada como espírito, Deus determinou, Deus pensou, Deus projetou que, através da nossa relação com a matéria, e principalmente, não é, ocupando esse corpo de carne, é uma maneira da gente evoluir mais rapidamente. Mas o que acontece? Invariavelmente, a gente acaba dando uma invertida nos valores. Graças a Deus, a gente está se iluminando. Toda vez que a gente conhece um pouquinho mais da verdade, a gente se ilumina um pouco mais, graças a Deus, não é? Ter essa noção, que a Marta e a Ângela já adiantou para a gente, já é mais de meio caminho andado, né? A gente saber que a vontade do Espírito é superior, não é? E a gente fazer valer essa vontade do Espírito, não é? Todo o mérito está justamente em a gente recusar certos impulsos, né? A gente dominar certos impulsos, né? A gente controlar, a gente refrear nossas más tendências. Como eu estava falando, né? A gente precisa da matéria no início da nossa evolução, né? Porém, o final da nossa evolução, como espírito perfeito, espírito puro, não é? Um dos principais atributos do espírito puro não é? O espírito tem total dominância sobre a matéria, não é? E a matéria não tem nenhuma dominância sobre o espírito, não é? Então, inclusive, foi o Mauro que usou esses dias. Eu falei, eu vou usar esse termo para mim, né? O espírito, ao longo do tempo, irmãos, conforme a gente vai evoluindo, o que a gente precisa ir fazendo? Um desmame da matéria, né? A matéria foi, e um dia deixará de ser um instrumento, não é? Para nossa manifestação, para nossa evolução. Então, o que acontece? Durante um tempo, ela desempenha um papel importantíssimo, então a gente não pode simplesmente também desmerecer, não é? Eu acho que
o verdadeiro espiritualista, ele reconhece a importância do seu corpo, né? Até mesmo porque, como foi dito aqui também, né, sobre a saúde do corpo, né? E aí a gente extrapola um pouco sobre cuidar do corpo. A gente não pode também desmerecer, não é? Desmerecer ou relegar ao segundo plano, não é? Os cuidados com o nosso corpo. Eu acho que a grande importância, a grande sacada é a gente dar a devida importância a cada coisa. Então, assim, o corpo tem, sim, uma grande importância para a gente, não é? E o que acontece? Se a gente está encarnado é porque a gente precisa dele, não precisa ser nenhum gênio para a gente chegar nesse raciocínio, não é? Se a gente não precisasse estar encarnado, não é? A gente não teria um corpo. Se a gente tem que cuidar. Agora, o que acontece é essa grande identificação que a gente acaba tendo com o corpo, não é? Então, é muito importante saber separar. O corpo também é muito importante, mas é óbvio que o espírito é o mais importante, porque é o que prevalece a matéria, né? No final das contas, o corpo, ele é um instrumento para a gente, não é? E esse instrumento é uma coisa interessante, né? Não só o espírito domina o corpo, como ele molda o corpo, não é? Então, assim, o nosso corpo é mais perfeito e mais saudável de acordo com o espírito, não é? O nosso corpo é um instrumento para a gente, não é? Inclusive, quanto melhor o instrumento, melhor o artista pode se apresentar, né? O artista é o espírito, né? As emoções, conforme o capítulo está trazendo aqui para a gente, as emoções, elas são do espírito, né? E o corpo é um instrumento. E o espírito molda esse corpo, né? Então, é interessante a gente ver, né? E eu não sei se vocês já repararam, se é uma ideia só minha, né? Mas quanto mais evoluídos os espíritos, mais luz, mais beleza, né? Eles têm, né? Então, até no âmbito da beleza, mas aquela beleza angelical mesmo, né? Não é esses padrões que a gente está acostumado aqui na Terra, né? A gente percebe que o espírito ele exala aquela beleza, né? Tudo bem que quando a gente está falando de espírito já não tem mais o corpo físico, né? Mas ele tem o perispírito, e é o perispírito que acaba dando origem ao corpo, né? Então, assim, aquele espírito que já se desenvolveu e tal, ele tem uma beleza diferenciada, né? Próprio da sua conquista. Ele tem beleza, ele tem sensibilidade, ele tem saúde, não é? Então, quando o perispírito dele molda um corpo, o corpo também vai ser, né? Vai ser bonito, vai ser saudável, né? Então, conforme a gente vai evoluindo, o nosso corpo também vai evoluindo, não é? Então, o espírito ele molda, né, o corpo conforme as suas necessidades e as suas tendências, sendo o responsável pelas características físicas e morais, né? Aí, como a Marta falou que, deixa eu ver aqui a Marta, cadê a Marta? Que eu vou falar dela, eu quero ver, quero ver o rosto dela. A Marta falou que gosta dos meus exemplos, né? Então deixa eu dar um exemplo aqui que eu pensei esses dias, né? Eu sempre penso em trânsito, né? Aí, nesse caso, eu estava pensando no carro também, né? Sem ser esses carros ultramodernos, vamos falar dos nossos carros aqui, né? Você já pegou, às vezes a gente erra um caminho, né? Mas você já pegou um carro e falou, eu vou lá para o Milady, não é? E acabou saindo na Praia Grande, né? E mesmo que isso tenha acontecido, né? A culpa é do carro, não é? Então é mais ou menos isso, né? A gente é o piloto do carro, assim como o espírito é o piloto do corpo, não é? O corpo só vai aonde o espírito manda, né? Para onde a gente dirige. Então, nosso corpo é nosso automóvel, não é? É com ele que a gente realiza as nossas atividades, e quem está pilotando esse corpo, pilotando as vontades, é o espírito. Sim, o corpo tem suas necessidades, não é?
A gente tem necessidade de prazer, a gente tem necessidade de comer, de beber, né? Mas, na realidade, quando a gente é movido só por esses desejos, por esses impulsos e por esses vícios, a gente está muito mais sendo controlado pela matéria, não é? Do que pelo espírito. Então, seria dizer que é o carro que está conduzindo o motorista, e não o motorista que está conduzindo o carro, não é? Então, seria mais ou menos isso aí, certo? As disposições morais do espírito afetam o organismo, não é? Então, isso aqui foi um negócio interessante, que quando eu li também, me despertou para um negócio sobre o poder da nossa mente, né? Olha que coisa interessante que tem no livro, o exemplo, né? Um glutão ou um comilão, ele saliva só de ver a comida, não é? E um sensível chora facilmente, né, Mônica? Né? Um sensível chora facilmente. Tem o pessoal que a gente diz que chora até em inauguração de supermercado, não é? Então, o que acontece? O corpo chora não é porque tem excesso de lágrima, está escrito aqui no livro, não é? Ele chora porque o espírito é sensível, né? E olha que coisa interessante, né? O glutão saliva só de ver a comida. Olha que coisa interessante. A comida nem entrou na boca ainda, né? Olha como a nossa mente, não é? A nossa mente, o poder da nossa mente, o poder, porque às vezes eu assisto bastante coisa, né? Que fala muito, né, do poder da nossa mente. Às vezes a gente acredita, às vezes não acredita, mas a gente sabe, né? O espírito, a mente e a palavra, né? Tem muito poder, não é? Tanto é que às vezes alguém conta um caso para a gente, né? E, sei lá, uma história de terror, uma história triste, né? E a gente pode se emocionar, pode se assustar, pode ficar com medo só de ouvir uma história, não é? E a reflexão que eu queria trazer aqui, olha que coisa interessante, né? Só de ver a comida já saliva. Dá para a gente entender que ele viu, ele não tocou, ele não experimentou, e o corpo já está tendo sensações, não é? Em função daquela comida, de você ver uma comida, a boca já salivar, é interessante, né? Agora, é interessante também como tem pessoas que comem para viver e pessoas que vivem para comer, né? Tem gente que come só porque precisa sobreviver, né? Eu já ouvi pessoas falando assim, eu como porque senão eu vou morrer, porque eu não ligo para comer, não tenho esse grande prazer. Em compensação, tem outros que tá tomando o café da manhã pensando no almoço e no café da tarde, não é? E já planejando a janta e depois o chá, o café da noite, sei lá o quê, né? Mas é tudo muito interessante, né? E são características que acabam sendo reveladas através do corpo, mas características do espírito, não é? Então, as disposições morais, a gente já falou, né? E o temperamento é consequência do espírito, a Marta estava falando, né? Não é sua causa. Um homem, ele é bilioso e colérico, não é? Um homem é bilioso porque ele é colérico, e não o contrário, não é? Então, assim, aquele nervoso, aquela cólera já existe dentro dele, não é? E a fraqueza da carne é, na verdade, a fraqueza do espírito, que é o ser pensante responsável pelos seus atos. Eu acho que aqui finaliza bem, né, esse assunto. É a ideia principal, né? Então, esse negócio de fraqueza da carne é balela, não é? Se a gente dirigir um carro bêbado, a probabilidade da gente bater o carro é muito grande, não é? E se a gente atropelar um poste, foi a gente que atropelou o poste, não foi o poste que pulou na frente do carro, não é? Então a gente precisa parar de dar desculpas, né? Quer falar, Marta? Não? Tá bom.
Tá bom. Eu já te falei uma vez e falo sempre, acho que essas analogias, elas trazem uma compreensão muito bem simples mesmo, exatamente do que está sendo comentado, né? Então, acho que é muito interessante, por isso que eu acho legal. Simplifica, vamos dizer, né? É Eu vi interessante. que você estava rindo, mas é verdade, né? É bom a gente trazer tanto para ilustração, né? Ilustrar, quanto para a Sim, gente ver o absurdo que é, né? Porque às vezes na nossa vida a gente culpa o poste, sim. Mas aí quando a gente fala que é o carro que atropela o poste, não o poste que pulou na frente do carro, a gente vê o absurdo que a gente está fazendo ao culpar o poste, né? E porque quando a gente faz as nossas besteiras, a gente quer culpar os postes, não é? Por quê? Então é muito interessante, né? Então, assim, resumindo, a fraqueza da carne, na verdade, fraqueza do espírito, que é o ser pensante e responsável pelos seus atos. Né? O corpo não vai a lugar nenhum sem a vontade do espírito, o corpo não fuma 10 cigarros sem a vontade do espírito, o corpo não bebe 10 litros de cachaça sem a vontade do espírito, o corpo não come um pernil sozinho, uma melancia sozinha sem a vontade do espírito, né? Só para citar os exemplos aí mais comuns, né, de vício que a gente tem. Mas óbvio, né, tem vários outros vícios também que não são tão físicos, mas que também é do espírito, né? Murmuração, reclamação, fofoca, né? Então tudo isso vem do nosso espírito, né? No item 2 aqui do meu resumo, a gente está falando sobre o Código Penal da Vida Futura, né, os princípios da doutrina espírita. Então, a gente tem a lei do progresso, né? As almas evoluem através de sucessivas existências, corrigindo imperfeições. Eu acho que isso está bem claro, não é? Que a gente vai corrigindo as nossas imperfeições ao longo das nossas encarnações, né? Das nossas sucessivas existências. E aí, pegando o gancho, né, do item anterior, não é? Essa velocidade, não é? Ela tá diretamente ligada à vontade do espírito, né? Uma vez eu li alguma coisa a esse respeito, não é? Sobre a vontade do espírito e não ficou tão claro quanto lendo essas coisas agora, não é? Então a nossa evolução, as coisas que a gente faz está diretamente ligada à vontade do nosso espírito. Quanta vontade a gente tem de se melhorar, quanta vontade a gente tem de evoluir, não é? Aonde a gente está pondo essa vontade, não é? São reflexões importantes. É óbvio que se a gente está aqui num domingo de manhã, né? Se toda semana a gente está lá no centro espírita tentando aprender, tentando ajudar, a gente já despertou para algumas dessas verdades, né? Graças a Deus. Porém, todavia, contudo, entretanto, sempre dá para a gente se desenvolver e lançar mais vontade, né? Mais vontade de acertar, mais vontade de aprender, de crescer e de se iluminar, não é? Então, fica muito claro que está ligado com a vontade do nosso espírito, não é? Então, para a gente trabalhar para colocar cada vez mais a vontade do espírito à frente, não é? Que não é, nem sempre é fácil, nem sempre é fácil, mas que a gente tenha isso em mente, não é? E tá ligado, né? É diretamente proporcional a esse esforço e a essa vontade que vai fazer a gente alcançar de maneira mais ou menos rápida ou mais ou menos lenta essa evolução que a gente quer ter, né? Aí sobre a lei de causa e efeito, ainda dentro do Código Penal, né? Toda imperfeição gera um sofrimento e toda qualidade, né, toda qualidade boa traz felicidade. Eu acho que está bem claro
Nos capítulos anteriores a gente falou bastante disso também, não é? E muita coisa que a gente lê do Espiritismo, né, está bastante ligado a essa questão da causa e efeito, não é? E os nossos sofrimentos são também diretamente proporcional, não é, à nossa imperfeição. Então, se a gente quer sofrer menos, né, se a gente quer sofrer menos, beber água, né? Se a gente quer sofrer menos, a gente tem mesmo é que corrigir nossas imperfeições, não é? O sofrimento, ele é proporcional às nossas faltas, né? Mas é temporário, cessando com a melhoria do espírito, não é? Então, isso também acho que está bastante claro para a gente, não é? É muito importante que a gente reconheça isso. O nosso sofrimento é proporcional às faltas, né? Então, nenhum de nós está sofrendo mais do que o necessário. Nós somos responsáveis, não é, pelo nosso sofrimento, à medida que nós somos responsáveis pelas nossas faltas, não é? Aqueles postes que a gente atropelou, não é? A gente vai ser responsável por consertar o carro, por consertar o poste, por se arrepender de ter feito, não é? Por espiar aquela situação e depois para reparar aquela situação, né? Toda correção, não é, de uma imperfeição, ela vai passar de uma imperfeição ou de um erro, não é? Ela vai passar por esses 3 estágios, né? A gente precisa se arrepender, a gente precisa passar por algo parecido muitas vezes, não é? E a gente precisa reparar o mal que foi feito, né? Mas, né, como o Espiritismo é sempre muito consolador, não é? É importante que a gente diga que é temporário, não é? Então, esse sofrimento, ele vai cessar com a melhoria do espírito. Então, todo e qualquer sofrimento nosso, ele cessa a hora que a gente se melhora, tá? É por isso que é tão importante a gente entender qual é, não é, a imperfeição, qual é o erro que está trazendo aquele sofrimento para a gente, né? No caso da comilança, né, é fácil a gente saber, né? Às vezes a gente está aí com colesterol alto, às vezes está com uma gastrite, às vezes está com, sei lá, pressão alta, uma série de coisas, e tem a ver com a comilança, né? Então, é aquilo que a gente fala sempre também, né? A gente quer ser curado das dores, do sofrimento e das doenças, mas a gente não quer abrir mão daquilo que nos traz, né? Então, assim, a partir do momento que a gente pede para Deus nos ajudar a entender o que está acontecendo, o que a gente está fazendo de errado, né? O que ele vai falar para a gente? Ele vai falar para a gente o que Jesus falou, né? Vá e não peques mais. A tua fé te curou, vai e não peques mais, né? A partir do momento que a gente entende o que é que está fazendo mal para a gente precisa deixar, não é? Se todo dia eu acordo com ressaca e eu não quero acordar com ressaca, né? A gente dá esses exemplos, né, gente? Ninguém está querendo pegar no pé de ninguém, não, né? Quem quer beber, né? O espírito, né? Não, né? Cada um, não é? Até porque nós temos o livre-arbítrio. É que são exemplos mais fáceis, né, da gente dar. Então, se a gente não quer acordar com ressaca, a gente que não enche a cara no dia anterior. É simples, não é? É simples. O fígado está derretendo, não é? O fígado já está virando pó, né? E a pessoa está lá, ó. Né? Então é um exemplo fácil da gente ver que está se prejudicando, né? Está trazendo dores, aflições e doenças, né? Mas não quer parar de beber, né? Tem gente que não está conseguindo respirar, está vivendo no oxigênio, né? Mas é só dar uma brecha que ela acende um cigarro. Não é interessante? Só que isso é fácil de ver, né? Existem vícios nossos que não é fácil de ver, que não são fáceis de ver.
E é aí que a gente tem que pedir, né, para Deus e para a espiritualidade ajudar a gente a ver onde a gente está errando, o que a gente está fazendo de besteira, o que a gente está pensando de besteira, né? O que a gente está falando de besteira, né? Que está atraindo essas coisas para a gente. E a partir do momento que a gente toma consciência, né? Com todo respeito, temos que tomar vergonha também, né? A partir do momento que a gente toma consciência, tem que tomar vergonha, né? Não é? Leandro, Né? Oi, Leandro, oi. eu queria saber, não, né? Pode ser até uma curiosidade. Mas quando você fala de que o espírito em primeiro lugar do que a matéria, né? Uhum. Quando a matéria, por exemplo, a gente, né, nosso corpo, ele faz alguma coisa errada, né, como você está dizendo aí, sobre vício, isso, aquilo, o espírito, ele afeta o espírito? Então, é interessante você falar, né? De acordo com o meu entendimento, o espírito é perfeito, tá? O espírito não tem doença, né? O que é imperfeito é o corpo e o perispírito, né? Então, o perispírito afeta sim. Tanto é que alguém que hoje morre pelo excesso de cigarro, não é? Teve lá um câncer, um efizema pulmonar, na vida seguinte, como ele danificou o corpo, e muito provavelmente ele danificou o perispírito, e é o perispírito que vai moldar o novo corpo, a chance do novo corpo nascer com um defeitinho no pulmão é grande, tá? Assim como se nessa vida eu lesionei demais o meu fígado, eu lesiono o físico, lesiono o perispírito também, não é? A gente, quando esse perispírito vai moldar o novo corpo, a chance desse corpo ter um problema de fígado é grande. Por isso que é interessante a gente ver que a justiça, ela não ocorre por castigo, né? Você vê que é a consequência própria dos nossos atos. A gente vai sofrer nessa vida e possivelmente vai sofrer na próxima. E não é castigo de Deus. A gente conseguiu danificar o corpo e o perispírito. E o perispírito é a forma. Ó, se você tem uma forma de bolo redondinha, beleza? Vai sair um bolo redondinho, certo? Se você tem uma forma de bolo que era redonda, mas você sentou em cima e ficou oval, quando você fizer um bolo nele, vai sair oval, não vai? Isso. A mesma coisa é o nosso corpo, não é? O meu perispírito era redondinho. Eu amassei ele. O corpo, o próximo corpo, a tendência dele nascer meio amassadinho é grande. Entendeu? Até a gente corrigir essa forma de novo, né? Que é o nosso perispírito. Certo? Entendi. Certo. Beleza, eu acho que é por aí. É. Então, o nosso sofrimento é temporário, graças a Deus. Como a gente disse, os passos são o arrependimento, que é o primeiro passo, mas não basta. Logo depois vem a expiação, que é o sofrimento natural das consequências do erro. Tá? Todo erro traz uma consequência natural, um sofrimento natural dessas consequências, né? E a reparação. O que é a reparação? Consiste em fazer o bem a quem se prejudicou, ou compensar más ações com virtudes, né? Então, também não significa que, poxa, especificamente aquela pessoa, normalmente né? Mas especificamente aquela pessoa eu tenho que ir lá e fazer, né? Mas eu preciso corrigir más ações com virtudes, né? É como se eu precisasse mostrar para o universo que eu aprendi aquela lição, né? De alguma forma a gente vai ter que mostrar para o universo que a gente aprendeu aquela lição. Por exemplo, se numa encarnação a gente foi muito mão de vaca, né? Muito mão fechada, assim, não é? Em alguma encarnação a gente vai ter que mostrar generosidade, não é? A gente vai ter que mostrar algum tipo de generosidade
a gente vai ter que aprender a ser generoso, né? As características boas de um bom espírito, né? Ser do bem, ser humilde, ser pacífico. De um jeito ou do outro, a gente tem que desenvolver essas virtudes, né? Não tem muita escapatória, né? Deus é amor, Deus é perfeito, Deus é justiça, e a gente precisa imitar Jesus, a gente precisa imitar Deus, não é? Se a gente quer, por exemplo, uma coisa interessante também, não é? Diz que quem casa quer casa, né? Então, na nossa casa, a gente faz nossas regras, né? O nosso filho, ele pode ter 10, ele pode ter 15, ele pode ter 20 anos, não é? Se ele mora na nossa casa, ele precisa obedecer nossas regras, é ou não é? Né? Pelo menos deveria, pelo menos deveria. Estão acontecendo alguns desvios aí ultimamente nas famílias, não é? Mas, do tempo que eu fui criado, a forma como eu fui criado, a forma que meus pais foram criados, é assim, não é? Inclusive tem um ditadinho que diz assim, ó, enquanto comer do meu feijão, obedece ao meu currião, não é? Obedece a minha cinta, né? Então, assim, na casa do Pai, na casa de Deus, na casa do Pai também, não é? Se a gente quer estar na casa do Pai, a gente tem que obedecer às regras do Pai, não é? E as regras de Deus são infinitamente justas e boas, não é? É basicamente amor. Né? Vai chegar um dia que a gente vai falar, puxa vida, quer dizer que era só amar? Quer dizer que era só amar? É. Vai chegar um dia que a gente vai saber isso aí. Vai falar assim, poxa vida, quer dizer que o segredo de tudo era só amar. Só amar. Inclusive, acredito que foi Chico Xavier que disse, né? Jesus não pediu para a gente escalar o Monte Everest, não pediu para dar a volta ao mundo nadando pelos oceanos, né? Jesus só pediu para a gente amar. Ele só pediu para a gente amar. Então, você vê, a gente está estudando um monte de coisa aqui, um monte de coisa aqui, né? Mas se a gente agir com amor, resolve tudo. Não é à toa que diz que o amor cobre a multidão de pecados, né? Se a gente agir com amor, resolve tudo. Resolve tudo, né? Então, nós somos livres, mas precisamos ser responsáveis, né? O espírito tem livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, arcando com as consequências, né? Então, o livre-arbítrio é aquilo que a gente falou lá no começo também, né? O livre-arbítrio é uma faca de dois gumes, né? A gente pode fazer o que quiser, a gente planta o que quiser, mas a gente colhe 100% daquilo que a gente plantou, né? É básico assim. E existe muita justiça nisso, né? Por que que eu vou plantar espinho e vou querer colher flores, né? Que lógica tem nisso? Aí o meu irmão que plantou flores vai colher espinho, porque para eu colher flor só se eu pegar a flor de alguém que plantou flor, né? E aí meu vizinho que plantou flor vai colher os espinhos que eu larguei para trás, não tem lógica, não é? E aí, mais uma vez, a gente percebe que não existe nenhum tipo de castigo, né? Simplesmente a gente é livre para plantar, mas a gente colhe exatamente o que plantou, né? Aí tem uma parte que ele fala sobre as penas temporárias, né? Não há penas eternas, a gente já havia falado, né? O sofrimento dura enquanto o espírito persiste no mal. Então, assim, nós não somos seres maléficos, graças a Deus. Mas a gente tem um pouquinho, uma certa maldadezinha ainda nos nossos corações, né? O que seria um pouco de orgulho, ou muito, um pouco de vaidade, ou muito, um pouco de egoísmo, ou muito, né? Então, enquanto a gente persistir, né, o sofrimento vai durar, né? Ele fala ainda que os mundos inferiores eles servem como os locais de expiação para espíritos imperfeitos, isso a gente também já sabe, e é a nossa própria realidade aqui na Terra, não é? E a respeito da justiça divina ainda, né, nesse item aqui.
ele diz que Deus é misericordioso, mas é justo, né? Então, às vezes a gente vê alguns pais hoje, né, que querem ser muito bons, querem ser muito misericordiosos, mas são permissivos, né? O que é um pai permissivo? Não é só dar liberdade por filho, ele deixa o filho dominar a situação, deixa o filho fazer o que quiser, não é? Não dá liberdade, né? O filho acaba tendo atos de libertinagem, não é? E não de liberdade. Então, Deus não é permissivo. Deus é misericordioso, mas é justo, né? Então, assim, ele tem toda a misericórdia, todo o amor do mundo. Mas é o que a gente falou. Se a gente, sabe, se a gente fez um bolo de pedra, quem vai comer esse bolo de pedra é a gente. É simples assim. A gente podia ter feito outro, não podia? Agora, em determinado momento, a gente não faz por ignorância. E aí a doutrina nos esclarece também que a nossa responsabilidade é menor quando a gente faz por ignorância. E aí que o conhecimento também é uma faca de dois gumes, não é? A partir do momento que a gente aprendeu o que é certo e faz o errado, a gente é mais responsabilizado. E concorda que é certo? André Luiz era médico aqui na Terra, não é? Do livro Nosso Lar. O André Luiz era médico na Terra e fumou até morrer por causa do cigarro lá, e morreu por causa do cigarro. Chegou no plano espiritual, ele foi recebido como suicida, não é? E por que no caso dele foi mais agradável? Ele era médico, entendeu? Um advogado, um delegado que mata alguém, né? Ele sabe muito mais que ele está fazendo errado do que um índio lá numa aldeia, lá onde não teve contato com o homem branco ainda, lá na Amazônia, sei lá, não é? Então a nossa responsabilidade aumenta proporcionalmente ao conhecimento que a gente vai adquirindo, não é? Ninguém escapa das leis de causa e efeito. A felicidade plena só é alcançada com a nossa purificação completa, né? Então, mundos felizes, espíritos felizes, só quando a gente for puro. Só quando a gente for puro, certo? E essa purificação só depende de nós, né? E aí tem uma parte aqui que ele dá alguns exemplos, né, de punições na vida espiritual. O orgulhoso, ele vai sofrer como? Ao ver outros em posição superior, né? O hipócrita vai ter vários dos seus pensamentos expostos. Então, pessoas muito hipócritas, muito mentirosas, um dia a verdade vem à tona, né? O egoísta, né? Qual que é a punição do egoísta? Viver no isolamento e sem auxílio, né? O criminoso, ele revive incessantemente suas vítimas e atos, tá? E aí, né, a gente pode finalizar esse estudo dizendo, né, que o Espiritismo ensina que o futuro da alma é determinado por suas ações com base em justiça, progresso e reparação. O Espiritismo ensina que o futuro da alma é determinado por suas ações, com base em justiça, progresso e reparação. A responsabilidade moral é individual e a redenção é sempre possível através do esforço pessoal, né? Então, é aquilo que a gente faz, né? A minha cruz ninguém vai carregar. A cruz do outro ninguém vai carregar. Sim, a redenção, a salvação, a iluminação é um esforço pessoal. E aí vai um recado para nós, pais, mães, avós, não é? A gente tem que libertar nossos filhos de alguma forma, né?
a gente não vai carregar a cruz deles. A gente não vai carregar a cruz deles. Eles são espíritos, eles são individualidades, não é? E a exemplo do que o espírito precisa fazer com a matéria, nós, pais, mães e avós, precisamos desmamar nossos bebezinhos também, não é? Todos nós temos nossa caminhada, não é? E o nosso progresso, a nossa evolução, a nossa iluminação, não tem jeito, irmão, é individual, é um esforço pessoal de cada um de nós. É pessoal e intransferível, né? O pessoal que é aí da parte jurídica aí, é um contrato pessoal e intransferível, tá? Fica essa reflexão para a gente também, né? E aí, a frase, né, que de alguma forma resume tudo, né? A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, certo? É isso, irmãos. Podem falar, por favor. Quem tiver vontade de falar aí, pode falar. Teve algum ponto que deu uma clareada? Teve algum ponto que trouxe uma reflexão? Pode falar, Leni. Então, logo que eu entrei no Espiritismo, então, assim, falando, né, do desenvolvimento das nossas virtudes, tal, que quando eu faço uma coisa errada numa encarnação, eu vou ter que reparar. Então, na minha cabeça ficou muito assim, eu via uma pessoa com um defeito nas mãos, por exemplo, eu pensava, nossa, na encarnação passada ela deve ter roubado, né? Então, eu fazia essa assimilação ainda olho por olho, dente por dente. Só que agora a gente entende que não é mais assim, né? Para a gente ser assim, um espírito bom, a gente vai ter que desenvolver todas as nossas virtudes, né? Todas. Então, não necessariamente é aquela coisa, olho por olho, dente por dente mesmo, né? Eu matei, então ele vai me matar. Aí eu mato ele de novo, ele vai me matar. Quer dizer, aí não teria fim a coisa, né? Uhum. Então, o importante é isso, a gente vai ter que desenvolver todas as virtudes no tempo que a gente tem, né, das passagens que a gente tem por aqui. Então, não necessariamente é assim, né? Exatamente eu tenho que sofrer aquilo que eu fiz sofrer. Às vezes, Deus nos dá uma outra maneira de reparar aquilo que eu fiz, mas não exatamente passando pela mesma coisa, né? Ele me dá uma oportunidade de trabalho para eu ajudar de alguma outra forma. Então, mas na minha cabeça era muito claro. Eu vi uma pessoa com a mão assim tortinha, eu pensava, encarnação você roubou. Para mim, eu associava, mas agora a gente sabe que não é bem assim, né? Não é. Não é, né? E assim como na justiça do homem, né? Quando vai se dar aí uma sentença, não é, para alguém que errou, tem um negócio chamado atenuantes e agravantes, não é? Então tem tudo isso também. Às vezes a pessoa, no início da vida, cometeu ali um ato translocado, e às vezes foi aquilo que fez ela refletir e se melhorar bastante, e o resto da vida dela, ela foi uma pessoa amorosa, caridosa e tal. Então é óbvio que na outra vida ela não vai precisar passar exatamente pelo aquilo que ela fez alguém passar, né? Muitas vezes o próprio espírito a quem ela prejudicou acompanhou a trajetória dela, até aquele espírito já o perdoou, não é? Então, se o próprio espírito já o perdoou, por que Deus vai querer condenar de novo, né? Deus não quer ficar lá em cima condenando a gente e fazendo a gente sofrer, não é nada disso, não é nada disso, não é? E além de tudo, ainda existe a misericórdia de Deus, não é? Existe a graça, a misericórdia, o amor de Deus. A gente nunca passa mais do que precisa. E invariavelmente a gente passa bem menos do que merecia, né? Bem menos, tá? Pode ter certeza. Eu creio que se nessa encarnação, vou falar por mim, tá? Nessa encarnação eu tivesse que pagar tudo que eu já fiz de errado nas outras, eu não estava nem vivo, entendeu? Porque seria muita coisa, muito peso, não é? É muita coisa para a gente pagar de uma vez e jogar tudo em cima da gente.
né? Deus é um Pai amoroso, Ele sabe, não é, das nossas forças, e Ele sabe das nossas fraquezas também, né? Mas, Posso falar? pode Posso falar, falar? Vera. Então, Leandro, queria falar que esses estudos que vocês oferecem para a gente, né, caridosamente, como isso ajuda a gente nas nossas condutas, porque a gente quer melhorar, a gente quer, e com os estudos que a gente está tendo, né, nesse perfil que o Espiritismo nos dá, é muito, muito bom. Olha, eu tenho que agradecer, eu tenho minhas aulas que eu faço de segunda-feira, também através do Mileide com a Elaine, já estou no 5º ou 6º ano, quanta coisa a gente já aprendeu, Que bom. sabe, para ajudar a gente a atingir o que a gente quer e que não é fácil. E hoje você tocou nesse tema, tocou não, né? Nós estamos estudando e começou com o tema da carne, é fraca. Isso, uma vez conversando nas aulas da Elaine, ela simplesmente falou, não é a carne que é fraca, porque é uma coisa que a gente tem isso, de falar e de jogar tudo na culpa da matéria, da carne, das tentações aqui da nossa vida. Então, ela falou, é a mente, e estendeu todo esse assunto, igualmente nós estamos conversando hoje, né? E desde então, esse simples definição de que não é a carne que é fraca, eu tirei isso da minha interpretação disso, eu não penso mais nesse sentido. Qualquer pessoa que eu estiver conversando, amigos, não é no sentido de querer pregar, que eu sei, não, mas é que é uma verdade isso que a gente está falando hoje, e que é a realidade. E a mente sua também... consciência expandiu. É muito, muito definitivo. É uma coisa que, quando a gente entende e aprende, bem aprendidinho, fica dentro de você, como você estende a dificuldade que você passa, né? Mesmo que a gente, inclusive a gente, principalmente no Espiritismo, a gente joga muito como más tendências, são provisórias, são temporárias, e a palavrinha más não é à toa, a gente sabe que teve extravagância, a gente sabe onde a gente está exagerando, onde a gente extrapolou demais e depois... Então, desde que a gente seja honesto, sincero, né, com a gente mesmo, que a gente tenha a humildade de reconhecer, né? Reconhecer, porque isso, essa culpazinha que dá, ou uma culpa muito grande que te faz pedir perdão, ela é um indício de que tudo é pela nossa consciência, e a gente mesmo não consegue chegar a uma felicidade se você tem uma culpa, o arrependimento, que é um sentimento terrível, né? E sobre a mente, só para terminar, ele é uma ferramenta, é uma coisa que está ao nosso alcance, a gente consegue, através da mente, a gente consegue dominar, por exemplo, não é porque você também, a força da mente é muito grande, e você tem que ter equilíbrio e dosar. E eu vou dar um exemplo muito rapidinho, assim, por exemplo, a minha irmã extrapola, ela já está com 50 e poucos anos, começou a fazer o cross, que eu acho legal, acho o exercício físico útil, só que a bichinha tem 1,5 m, do meu tamanho, e pega 100 quilos, sabe? Eu sei que eu posso estar ultrapassada, ela está toda sarada, musculosa, está bonita, mas ela ainda tem 50 e poucos anos. Eu falo, Cláudia, mas para que carregar todo esse peso no seu corpo? Será que isso não pode descarregar no teu corpo? Porque a força tal que ela tem, Leandro, ela fala, não, mas a gente pode. Eu falei, sim, a gente pode sim. Com a mente, você tem uma sensação, eu tenho essa sensação, que num momento de extremo desespero ou de acuada, você vai até voar. Eu tenho uma sensação, eu sempre tive essa sensação, que a gente pode voar, só que a gente sabe que a gente não pode voar aqui, né? Isso não é uma realidade, é uma força da mente. Então, tem que ser dosado também,
né, esse potencial da mente, a gente tem isso de dosar, só que às vezes a pessoa ainda não enxerga, ou quem extrapola em muitas coisas, né? Vera. Mas Na é isso. realidade, é isso aí, mas na realidade a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? O que a gente sabe, e inclusive a gente estudou hoje, né, sobre os exageros, não é? Se é o caso dela estar exagerando e tal, não é? Talvez ela tenha consequências, porém, todavia, ela está usando o livre-arbítrio dela, né? Mas está usando. Mas a gente sabe que normalmente os exageros não são bons de tudo, né? Tudo em exagero não é bom, não é? Inclusive sensibilidade demais, né, Leandro? Eu achei o máximo você falar que chora na inauguração do supermercado. Foi muito bom isso, e é verdade. Tem gente que chora. Pode ser muito molenga demais também, né? Tem gente que chora até em comercial de margarina. Leandro, uma pitada de bom humor só faz bem, viu? Só alegra o nosso dia, viu? Sempre. É isso aí. E ninguém falando que foi o poste que pulou na frente do carro, hein? Gente, é muito engraçado. Algumas coisas alegram, né? O bom humor é muito bom. Diz que Chico Xavier era bem-humorado. Eu não conheço bem isso, mas diz que ele era muito bem-humorado, Chico Xavier. Ele brincava bastante. Eu acredito que o bom humor é típico de boas pessoas. Eu acredito que os espíritos elevados têm bom humor. É bom mesmo. É isso aí. Gente, mais alguém quer falar mais alguma coisa? Tem um minutinho, né? Que a gente já extrapolou, mas tem um minutinho. Se alguém quiser falar alguma coisa, quer falar? Pode falar. Dou-lhe uma, aquela vontade, a coceirinha na garganta, ninguém tá. A Rosângela sorriu. Quer falar, Rô? Não? Ninguém, gente? Tá bom. Então, podemos encerrar, então? Beleza. Quem gostaria de fazer a prece para a gente? Beth, quer fazer? Ainda estou meia crua. Mas pode fazer só um Pai Nosso. Então tá bom, eu faço. Tá bom? Tá bom. Então vamos fechando nossos olhos, acalmando nossos corações, agradecendo, né, a Deus, ao nosso Mestre Jesus, por estarmos aqui com mais essa lição e que possamos agarrar nelas, né, nesse ensinamento, que é um ensinamento que Jesus deixou para nós, e que possamos a cada dia evoluirmos mais um pouco. Agradeço pelas famílias, pelos lares, e que assim seja. Graças a Deus. Amém, que assim seja, tá vendo? Tá vendo como você sabia? É um espírito de luz que chegou em mim. Tá vendo? Então, tem que dar oportunidade, né? É verdade. Gente, valeu, obrigado, bom domingo para todo mundo. E eu queria dizer também que para mim está sendo muito bom também, viu? Eu estou aprendendo muito, né? Está muito bom, muito bom. Obrigado. Obrigada, Leandro. Bom domingo também para você. Bom domingo. Bom domingo, gente. Obrigada. Bom domingo. Fica com Deus, viu? Tchau.